De volta aqui na nossa cozinha hoje, mulher.com. Hoje sim, hein? Ó, nós vamos ter hoje uma tarde inteira de pizza aqui. Quem que é o rodízio? Nós estamos aqui, ó, com o Diego Lagos. Diego Lagos. Descendente italiano. E com o Felipe Ponciano, que tem o sobrenome italiano. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Eu passei aqui e falei com vocês, mas não cumprimentei. Sejam bem-vindos aqui na casa do mulher.com e, ó, a gente tá bem ansioso para fazer. Sabe por quê, gente? Quem não quer aprender uma massa de pizza maravilhosa pra gente fazer em casa com a família, rapidinho ali naquele sábado? Ai, tá friozinho, vamos comer a pizza em casa mesmo? Então aproveita, começa a anotar a sua receita, porque, ó, a minha eu já colei aqui no nosso caderninho, ó. Integral e a massa base normal pra gente aprender. Vamos começar pela integral? Farinha já está ali, isso? A farinha já está aí, sim. Que é importante a gente falar, além do... Hoje é o dia da pizza, né? Hoje é o dia da pizza mesmo, gente. Por isso que nós estamos fazendo pizza aqui. Vamos aplaudir a pizza? É isso aí. A gente gosta de pizza aqui no Brasil, a gente só não gosta quando as coisas lá no Congresso terminam em pizza. Mas a gente gosta de pizza, né, gente? E a gente hoje trouxe uma receita bem legal, né? Aliás, várias receitas, né, Drica? E assim, a gente vai fazer com a farinha integral. E vamos dar algumas dicas, porque é difícil fazer a farinha integral. Olha só. E a gente vai fazer 100% integral. Aí vale a pena, para você que está nos acompanhando, é comprar uma farinha de boa qualidade. Não adianta chegar lá no mercado e pegar mais barato. Porque no Brasil tem farinhas boas. Difícil achar, mas tem farinhas boas. A gente trouxe uma italiana, tá, Drica? Tá. Mas assim, tem uma no mercado, se você for, vai estar escrito orgânica. É a única. Não estou falando a marca, né? Mas está escrito lá orgânica. É uma ótima farinha. Então, ó, se tiver escrito lá orgânica na farinha integral, compra essa. Essa é muito boa. Tem a mesma consistência dessa farinha importada, tá bom? Nossa senhora, a pizza hoje vai ser chique, hein? Ó, pra farinha integral, pra pizza, quer dizer, pra massa da pizza integral, você vai precisar de 1 kg de farinha integral, logicamente. 25 gramas de sal, seria o que isso? Uma colherzinha... Uma colher de sal. Uma colher de sal. Uma pitada de sal. 5 gramas de fermento. Pode falar, sal, gente. a gente fala que é a gosto. A gente coloca os 25 gramas, mas assim, quem gosta de algo um pouquinho mais salgadinho, pode colocar um pouquinho menos sal. O sal, ele é legal ele é necessário para poder fazer toda essa química que vai acontecer do processo de fermentação. Tá. Detalhe, o Felipe, ele começou colocando o fermento. Eu vi que ele colocou ali mais ou menos equivalente a 1 colher rasa de fermento. Isso. Né, a gente Felipe? vai fazer uma fermentação aí de 2 horas, tá bom? Então, você vai fazer essa receita em casa. A hora que você cobrir 2 horas vai estar legal. Tá. A gente não tem 2 horas aqui. A gente até tem, né? Mas a gente quer comer antes, então a gente vai ensinar você preparar e aí você na sua casa vai deixar descansando 2 horas. Ó, 10 gramas de melado de cana. Isso. A gente vai colocar agora... Pera aí, na água, né? Deixa eu ir lá. 80 ml de azeite e meio litro de água. E meio litro de água. Isso aí é meio litro de... não. Gente, é muita água lá. Meio litro de água. Ó, para você que vai fazer em casa, dependendo da qualidade da farinha, ela vai menos água. Então, a gente vai ensinar o ponto, tá? Tá. Parece que é muito, mas não é. Parece que é muito. A gente já fica assim, ai meu Deus, vai ficar mole demais. Né? Quem não sabe, vai. sabe. E assim, também pode complementar um pouquinho, se achar mais fácil, com a farinha normal. Tá. Aí ela fica como se fosse uma semi-integral. Tá? A farinha integral, ela tende a ficar mais seco? Ela tende mais mole, Ela tende a ficar mais firme a massa. Mais firme. Ela fica mais firme, porque é basicamente a primeira moagem, né? Que se utiliza. Então, repare que ele não colocou o sal ainda. Sim, isso é importante, o sal não colocou tá bom? ainda. Porque foi o só sal, o fermento e a água. Se ele entrar em contato com o fermento logo no começo, ele ativa a fermentação muito rápido. Então a gente está segurando a qualidade da fermentação. Isso é uma dica. E o açúcar? Não é o açúcar que faz esse trabalho aí, chefe? Não necessariamente o açúcar, porque a própria farinha ela já tem o açúcar. Tá? Então mesmo quando não tem o açúcar, colocou o sal, já começa a agir na fermentação. Já vai agir. E ele tem muitas vezes ele pode causar até
um efeito reverso, dessegurar também a fermentação. É muito complexa a questão do sal junto com o fermento. Entendi. Aí ele vai sovando a massa. Até que ela fica homogênea e... Esse processo de sova, ele costuma levar cerca de 10 minutos. A gente vai antecipar um pouco, tá? Tá. E a gente vai mostrar o ponto Mas aí aqui na massa ainda vai o pronta. sal ainda. Vai o sal, ele vai colocar agora o sal. O sal e o azeite. O melaço. Ah, ainda tem o azeite. E o melaço. Ah, e o melaço também. O melaço é uma coisa que a gente adota, é algo que nós usamos. É um segredinho do chefe. Aí se você quiser fazer na sua casa, aproveita a dica então. Porque assim, para a farinha integral, ela não dá muita liga. Então, ao invés de usar o açúcar, porque o açúcar ele vai caramelizar a massa, a gente acaba utilizando o melaço. Mas também, além do melaço, você pode, por exemplo, para dar a liga, usar uma batata doce. Faz como se fosse um purê de batata doce e coloca nesse processo, onde a gente colocou o melaço, Coloca a batata doce. Que interessante. Fica legal também. Mantém a ideia da questão da saudabilidade mesmo, né? Porque ser tudo integral, ficar tudo natural, gostoso. sem... Isso. Tudo fitness? Esse melaço, inclusive, melado, né, que a gente usou é orgânico, mas, enfim, são detalhes que a gente, às vezes, gosta um pouquinho de fazer algumas coisas. O azeite extra virgem é o que a gente usa, tá bom? Ah, não quero usar azeite extra virgem, o que eu posso usar? Posso usar o óleo de soja, posso usar o de girassol, canola, vai interferir muito? Pouco, mas no sabor. Preferência mais na questão do sabor, tá bom? Esse é o ponto, né, Felipe? Isso. Agora o Você vê sal. que ela não gruda na mão. Ah, o sal, olha lá, gente. Por último, o sal, ó. Uma pitada de sal. Pitadona mesmo, com gosto ali, o Felipe fez. Porque como tem o melado, né? Ele Tem quanto gosta. tempo que vocês trabalham juntos? 6 anos já, 6 anos na pizzaria, na mesma pizzaria. E você é aqui do Brasil, é da onde aqui? Eu sou aqui de Campinas mesmo. De Campinas. De Campinas, não. Eu sou o proprietário, né, Da pizzaria. da pizzaria. E você, Felipe, é da onde? Eu sou aqui da região, sou de Paulínia. Paulínia. Nasci em Paulínia, eu morei muito tempo em Sumaré e fui para Hortolândia. Aí se encontraram lá na pizzaria e estão juntos. Rodrigo, Pode falar, chefe. da outra vez que a gente veio, teve, assim, bastante perguntas, sabe? Bastante dúvidas. A gente... eu falei que podia chamar no privado lá, né? Diego Lagos, ficava mais fácil. Mas também... É @Diego Lagos? @Diego Lagos. Tá. Mas também, se quiser chamar no @Mega Pizza Ferneria, Pode também. porque tem o pessoal lá da comunicação, E daí que já eles vai- vão repassando pra gente também as dúvidas. Ótimo. Foram várias dúvidas mesmo. Várias Viu, mesmo. gente? Ó, fica tranquilo, eles vão responder então. A gente responde, às vezes demora um pouquinho. Agora, eles vão ficar aqui hoje no programa. Também. Né, chefe? Isso, Manda estamos lá, aqui se pra quiser isso. mandar aqui a sua dúvida, manda nas redes melhor. sociais. Cadê o telefone? Tá aqui em algum lugar. Manda nas redes sociais e manda também aqui no telefone, 1938719620, que eu já pergunto, a gente já tira dúvidas. Ou então você pode entrar lá no @Diego Lagos. @Diego Lagos ou @Mega Pizza Ferneria. Tá. Que Não a fica gente com vai ter o dúvida, prazer não, aí. Não fica com dúvida. Eu sei que tem E se tiver muita alguma, gente. porque às vezes pode acontecer, né? É uma correria danada. Ficou uma pergunta lá nas redes sociais, é até bom pra gente falar isso aqui, ó. Ficou uma pergunta lá nas redes sociais e passou despercebido, a correria aqui, o pessoal das mídias não viu, eu não vi, a produção não viu. Pergunta de novo, fala, gente, responde aqui minha pergunta, a gente vai ver, tá bom? Aí a gente vai responder, a gente responde. Esse é o ponto. Ó, Fechou? esse é vamos mostrar o ponto pra eles? Dá uma amassada aí pra sentir, né? Porque não tem como você amassar em casa, mas tem como você ver, ó. Não tá grudando na mão. Posso pôr o dedo pra sentir? Pode. Ah, mas ela é bem macia mesmo. Bem macia. Né, Isso. Felipe? Isso. Tá vendo? Felipe fica super concentrado quando tá fazendo pizza, Felipe. É, Eu fico. é que senão a gente erra na quantidade e chega no Aí final. já era, né? É comum. Gente, A partir desse momento, deixa descansar 2 horas. ela vai ficar 5 minutinhos aqui assim paradinha. A gente vai
5 minutinhos paradinha e depois 2 horas aí a gente vai cobrir. Pode colocar um saco ou um pano de prato e deixar ela descansando por 2 horas. Certo. Depois que você começa a abrir para poder Isso. fazer o outro processo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Isso Agora nós mesmo. vamos fazer a massa normal, né, Massa chefe? normal. Perfeito. Aí, olha só, para a massa normal, enquanto... o Felipe já tá ali tudo pronto, ó. 1 quilo de farinha, tipo 1 especial, tá escrito aqui, Felipe. Tipo, um especial é especial para pizza. A gente tem vários tipos de farinha para pastel. Muitas coisas, né? Isso, a gente usa para pizza. Pra pizza, hein? Então, Especial ó, pra 1 quilo pizza. de farinha, tipo 1 especial para pizza, 550 ml de água fresca ou gelada, se estiver muito quente, nós não vamos ter esse problema agora nessa época do ano. 50 gramas de azeite, 20 gramas de sal, 10 gramas de açúcar, 3 gramas de fermento fresco. Para a fermentação de 5... presta atenção aqui, ó. 3 Isso. gramas de fermento fresco para uma fermentação de 5 horas, ou seja, deixar descansando 5 horas. 10 gramas de fermento fresco para deixar descansando 1 hora. E 1 grama de fermento fresco, ou seja, bem pouquinho, se você for deixar ela descansar 24 horas dentro da geladeira. Isso mesmo. Assim, o que diferencia, né, a pizza nacional que a gente fala para a italiana é justamente esse período de fermentação. Por isso que é importante a gente comprar uma farinha especial para pizza, como o Felipe falou. Sim. Porque a farinha normal, ela não aguenta esse processo de fermentação. Ela vai abrir, não. Vai ficar meio Isso. molengona. Você falou da água quente. A água quente, eu não necessariamente precisa usar. Quando você quer acelerar muito o processo de fermentação, a gente pode usar Água uma fresca ou morninha. gelada? Água fresca ou gelada. Isso tudo para segurar a fermentação. Mas por que eu quero segurar a fermentação? Para dar mais sabor. Para ficar melhor a digestão, né? O processo de digestão. Porque toda essa quebra, né, da questão da digestão vai ser feita dentro da geladeira. Olha só, então Tá bom? quanto mais tempo ficar descansando, Melhor. melhor é. Aí, vamos lá então. Ele está colocando ali o fermento para 2 horas de fermentação. 2 horas de fermentação. que De 1 a 2 horas. Aí é Ele colocou 5 gramas. 5 né? gramas. Se colocar 10, vai dar uma... Mesmo processo da outra, Felipe? Fermento na farinha, Mesmo processo. Mesmo processo. O sal sempre por último. a água. A água, né? Vai devagar na água aí, porque você não tem experiência com a pizza. Isso. Aí vai fazer lá um mingau, depois vai ter que encher de farinha, daí o ingrediente já mudou E aí tudo. desanda. Daí desanda. A gente fala, assim, para uma farinha nacional, de 50% de água cada... Por um exemplo, você usou 1 quilo, 500 ml de água. Tá. É 50%. Se for uma farinha importada, isso vai variar. Pode ser até 70%, 60% de hidratação. Mas vai colocando devagarinho. Quantas pizzas vocês fazem por dia, mais ou menos? Qual que é o ritmo lá da vida do... Isso depende do dia. Lá, assim, também um detalhe lá da nossa pizzaria especificamente, né, é que a gente tem uma pizza lá de 60 centímetros, dá 22 fatias. Então, olha aí. Ela equivale Essa aí é boa a lá pra 3 pizzas. Essa sai bastante. Sai Gente. cerca de 60 pizzas Mas e a por forma pizzaria. disso, gente? A caixa é especial, ela parece uma roda enorme. mesmo de caminhão, né? Ela é bem grande. Aí a gente serve lá também. Tem assadeiras especiais, a caixa para viagem, tudo especial, tudo personalizado. Então essa é a maior 20 pizza. pedaços, aí sim, hein, 22 gente? pedaços. Mas assim, dessa menorzinha sai bastante. Que é a mais tradicional, né? Redondinha. Dá 35 8 centímetros. pedaços, né? 8 Normal. pedaços, Atende bem aí uma família, né? É. Uma família normal, né? A Uma minha família tem que ser a de normal. 20 pedaços. A de 20. Aí já não tem complicação de pedir 3 pizzas. Veja que ela gruda bastante na mão. Aí ele vai passando a mão sempre na farinha e vai soltando. Vai pegando e vai acrescentando aos poucos, né? Ah lá, agora é a hora do sal, já é o suficiente. O Não açúcar. tem- O açúcar você está colocando primeiro? Ah, lá, 1 colher de açúcar. É engraçado que ele vai colocando
as outras coisas, vocês viram, né? Depois que a massa já tá toda encorpada. Isso. Tanto o azeite quanto... Mas o açúcar em si, ele não tem tanta diferença colocar antes ou depois, tá bom? Tá. É mais o sal mesmo. O sal e o azeite. São assim, como a gente brinca, não é superstição não, né? Não, uma coisa que... é a química, né? E se seguir o que o Felipe tá fazendo, não tem erro, tá? Não tem erro. Não tem erro. Nossa. Já dá até Vamos pra abrir uma testar pizzaria. em casa. Ó! O azeite. Quem tiver um forno a lenha em casa também fica bem legal. E tem muita gente que tem, Tem né? muita gente. Assistindo a gente aí, né, Bençado? Tem forno a lenha aí na sua casa? Faz essa massa aí, gente, ó. Nesse friozinho, acende lá o forno Tem ali. tanta gente que tem e não usa, né, Drica? Pois é, Aí, agora já abandonou o benditinho lá no uma canto oportunidade. do quintal, lá o forno a lenha, fogão a lenha. Eu me lembro quando eu era criança lá em Valadares, tinha muitas casas que tinham, né, de vizinhos. E a gente tinha que andar, eu lembro que ia com as criançadas só para fazer bagunça, para pegar um barro, para passar em volta assim do fogão a lenha. Eu não sei para que servia aquilo, mas eles passavam aquele barro ali em volta do fogão a lenha todinho, como se fosse uma cera, né? Sei lá. Como se fosse uma cera ou a casinha do João de Barro, né? Fica bem parecida. Ficava bem lisinho o fogão. Tinha um cuidado com o fogão a lenha. Olha o sal lá, uma colher também. Foi uma colher? Uma colher. Uma colher de sal. Ó, e a massa... desculpa, chefe, a gente começou juntos. Eu ia falar só que esse processo vai 10 minutos, né? Bem 10 sovadinho minutos, assim, né? fica E legal. é interessante que você tá vendo ali na mão do Felipe, ó, ela não fica aquela massa solta completamente, né? Isso é de proposital para ficar mais macia? Então, aquilo que eu falei para você da hidratação é muito uma questão de gosto. E de ficar mais fácil ou mais difícil de manusear a pizza. Para quem está em casa e não tem tanta habilidade, quanto mais firminha, ela vai ficar melhor para você manusear. Porque você já sabe lidar com massa assim, por exemplo. E a gente não se assusta, né? Se o negócio ficar grudando assim. A gente já fala, ai, deu errado, pronto. Aí descabela. Põe na forma de bolo e assa. Mais ou menos isso. Mas não tem problema ficar desse jeito igual o Felipe deixou, não. Ela mais assim, grudando na mão. Não tem problema, não se assustem. E até essa hidrataçãozinha assim... Olha lá, agora já passou lá, já foi. Quem vai fazer em casa e que não tem o forno que a gente tem que pré-assar a massa antes. E a gente vai dar uma dica depois para poder pré-assar, tá bom? Tá. Então a gente vai agora... Essa massa você vai deixar descansando por 2 horas. E agora nós vamos para as massas que já estão descansadas. Já descansou até demais, aliás, aquelas massas ali para a gente poder montar, tá? Mas antes disso, a gente vai dar um recadinho ali. Tá bom. E eu já volto aqui com vocês, tá bom? Tá bom. Rapidinho. Vamos dar um recadinho, eu já volto. Só deixar ela descansando só mais um pouquinho. Ficar bem descansadinho e bem gostoso pra gente, né?